deputado Jorge Fão tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas deputados. Cumprimento os membros que integram esta delegação, que no fundo é exatamente as instituições, ou os representantes das instituições que integram a dita, vulgarmente conhecida Comissão de Acompanhamento da Sardinha, e naturalmente a representação das várias instituições que a integram, a ANIC, a EGRM, a NOPCERCO e a DOCA Pesca e o IPMA. Agradecer a presença, a razão de ser deste requerimento do Partido Socialista, penso que dispensa comentários de contextualização e de justificação. O tema é por demais atual, é um tema de preocupações várias a vários níveis, desde logo na comunidade pescatória, não só na comunidade pescatória, mas também em todo aquilo que são um conjunto de instituições e de interessados que à volta deste problema da pesca da sardinha naturalmente existem, são muitos, os interessados diretos e indiretos. Os problemas que ultimamente se têm vivido neste setor da pesca, fruto das razões que também todos conhecemos, levaram-nos a tomar esta iniciativa de requerer a audição da Comissão, sendo que a Comissão é o órgão de consulta principal das decisões do Governo e, portanto, melhor do que Vossas Excelências, ninguém estará em condições seguramente de abordar as diferentes vertentes deste complexo problema e da gestão deste complexo problema. Daí este requerimento que o Partido Socialista apresentou. Tinha subjacente também uma questão que, entretanto, muito celeramente apareceu aparentemente resolvida, ou pelo menos disciplinada, para este período de 1 de março a 31 de maio. Estamos a falar na questão da dita cuja repartição da cota pelos vários interessados, nomeadamente as organizações de produtores e aqueles que não são associados às organizações de produtores, e portanto este tema será tema seguramente da nossa conversa, mas está de alguma maneira ultrapassado. Mas há aqui muitas outras matérias seguramente que poderão ser objeto desta reunião, que tem como objetivo seguramente isto, era esclarecermos o mais possível uns aos outros, para que nós politicamente possamos também ter o papel mais adequado neste processo, que claramente não é um processo que requeira confronto de natureza político-partidária, mas sim consciencialização da dimensão do problema em termos nacionais e, portanto, todos devemos dar, obviamente, contributos num sentido construtivo para encontrarmos as melhores soluções para um problema que é um problema complexo. Eu talvez dividisse isso em rapidamente 2 ou 3 questões para já, cada um destes intervenientes em função da sua especificidade, das suas funções. E gostaria de perguntar ao senhor, começando por aqui, exatamente, ao senhor diretor, que também faz aqui as funções de chefe desta delegação, seguramente, ao senhor diretor regional, 2 matérias que gostava de abordar. Ponto da situação do diálogo com a Espanha sobre este processo, nomeadamente no que diz respeito àquilo que penso ser ainda, ou que a informação de que dispomos, uma não consensualização ou não acordo relativamente à repartição da cota entre Portugal e Espanha, ou seja, se temos problemas de repartição da cota em Portugal entre os operadores, penso que temos também ainda não acordo em relação à repartição da cota e, portanto, qual é o estado do diálogo relativamente a esta matéria com a Espanha. E uma segunda questão era colocar-lhe também um pedido de informação sobre perspectivas e ponto da situação do debate com a Comissão Europeia sobre esta possibilidade de, no âmbito do FEAMP, poderem vir a ser consideradas elegíveis ou enquadráveis possíveis indemnizações entre aspas, compensações ao setor em situações de paragem ou defeso biológico. O nosso modestíssimo entendimento, que não de natureza jurídica, de interpretação das regras, conjugando o artigo 13º do Regulamento da Política Comum de Pesca com o artigo 33º do FEAMP, aparentemente nos parece que haverá espaço, pelo menos, para, politicamente, desenvolver grande trabalho de ação junto à Comissão Europeia no sentido de vir enquadrar isto. Porque, atendendo às perspectivas negativas que todos penso que ainda continuamos a ter relativamente ao horizonte daquilo que vai ser a pesca nos 3 outros trimestres de 2015, provavelmente nós poderemos vir a ter problemas e necessidade de compensações ainda este ano. E, portanto, parecia-nos de todo importante que adiantasse algumas coisas sobre isto. Gostaria de perguntar muito rapidamente também ao senhor Dr. Sérgio Real, a pergunta é muito direta, também muito simples, como é que o setor, como é que a indústria conserveira que trabalha com sardinhas está, no fundo, a contornar este problema? Sabemos que é com a importação, mas que dificuldades está a provocar esta questão, ao nível dos preços, ao nível da obtenção da matéria-prima? Enfim, isto era importante. Enfim, como é que vem a perspectiva de futuro de curto prazo, atendendo às restrições que claramente vamos ter em 2014, como é que o setor pensa, enfim, contornar, reagir e que tipo de apoio que nessa matéria se coloca também inventariariam relativamente às necessidades do setor?
Sra. Doutora Isabel Guerra, a vogal do Conselho de Administração da Doca Pesca, e que aqui representa a Doca Pesca. A Doca Pesca, penso que, como sempre, mas agora mais uma vez, é chamado um papel fundamental, porque todo este processo da repartição das cotas, do controle de quem descarrega, o que descarrega, do que descarregam as organizações de produtores e do que vão descarregar e como é que tem de ser controlado aqueles que não descendem nas organizações de produtores, têm uma cota específica de 3%, eu pergunto como é que a Doca Pesca vai afinar ou está a pensar afinar esta metodologia, não só de controle, de acompanhamento e de articulação de informação, porque isto acho que vai ser fundamental. Isto, na meu modestíssimo entendimento, acho que exige um tratamento especial ao nível do processo de funcionamento da Doca Pesca no que diz respeito à sardinha e, portanto, gostaríamos também de ter alguma informação sobre isto. Estou a caminhar exatamente para o fim, que senão depois o Sr. Presidente muito bem chama a atenção. O Dr. Nuno Lourenço, vogal do Conselho de Administração do IPMA, eu sou, ao Dr. Nuno Lourenço, gostava de perguntar era em que ponto estão as situações relacionadas com os cruzeiros e a utilização dos ditos novos equipamentos, nomeadamente a nova sonda, que a informação de que temos, ou a sonda que está disponível, e que tipo de articulação em termos de informação está a ser feita também com o ICIS sobre isso. O ICIS tem-se pronunciado, e em Espanha, a recolha de informação, como é que é feita e como é articulada? Ou seja, o IPMA, relativamente à Espanha, dialoga com quem e como é que articula estas questões da recolha de informação. Perguntava ainda, e vou terminando, sobre isto, Sr. Presidente, o seguinte: nesta cota de 3%, que agora, ou melhor, na parte da cota 3%, 120 toneladas, que em princípio ficarão adstritas àqueles que, não sendo membros das organizações de produtores, exercem, no fundo, esta atividade também, eu perguntava, isto é só para aqueles que usam a arte do cerco, ou para além daqueles que usam a arte do cerco e que fazem sardinha, nomeadamente aqueles que fazem a pequena pelágica de sardinha, chamada peça da sardinha, que sobretudo de Engeiras para Norte são cerca de 80 embarcações, que só pescam concretamente em julho a setembro. Esta cota de 3% também lhe é destinada, ou isto é só absorvido pelos do cerco não abrangidos por organizações de produtores? Última pergunta mesmo. Uma parte significativa da frota parou no final de 2014, de setembro a dezembro. Parou e foi compensada, mas há uma parte, e eu perguntava depois isso essencialmente à ANOP, qual é a dimensão dela, a informação que tem é que seria cerca de 40% das embarcações não teriam parado, não sei se isso não, depois complementar-me-á, mas independentemente da percentagem que não parou, qual é o balanço que é feito daqueles que continuaram a pescar, embora não pescando sardinha, pescaram carapau, pescaram cavala, pescaram, ou seja, o resultado financeiro da continuidade do funcionamento, segundo a informação do funcionamento da frota, segundo a informação que tem a ANOP Cerco, leva-nos a concluir que valerá a pena, parando a sardinha, não ter compensação e continuar a pescar carapau, uma vez que nós temos 77 mil toneladas de carapau nas nossas cotas negociadas para 2015? Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Fão.